Olá, sejam bem-vindos. Aproximem-se deste circo farto, onde o pão escasseia e a miséria é omnipresente. Reconciliemos este idioma feito de cacos que foi rapinado ao faquir e rebobinemos na vida desse arauto, do caco do estilhaço, que trocou o sapo pela espada, já estava farto de engolir uma enfiada de sapos. E depois coligimos os dois episódios e percebemos que há um parentesco. Este aparato circense, um faquir que se fartou de engolir sapos e trocou o sapo pela espada, e talvez a espada tenha sido o início, a prótese do cavaleiro, e não suficiente, qual fome inspirada no mito grego, aquele rei que serve de símbolo ao capitalismo, a espada foi descendo pelas goelas abaixo e ele pensou, ainda sinto fome. E o cavaleiro entrou dentro dele e atrás do cavaleiro outro cavaleiro e atrás do outro cavaleiro um cavalo e engoliu um reino. E esse faquir foi o que nos salvou. Assim, por dar cá aquela palha. É preciso rebobinar até antes dele ter a goela experimentada. Até antes dele ter vontade de engolir o cosmos. Onde a dor fazia a cama a esse rapaz. Em que o caco era um caco, um vidro era um vidro, uma espada era uma espada. Antes do momento em que tudo lhe parecia o mesmo. Em que aprendeu todas as lições do sofrimento e o aplauso servia de pomada para tudo. Apesar de subir ou dormir em cima de uma cama de pregos, recebia o mundo almofadado ou uma cama de pregos com a mesma indiferença, pois o aplauso era o anestesiante. O faquir, enquanto cume da sociedade do espetáculo, como diz Guy Debord, a sociedade do espetáculo transformou a arte em entretenimento, isto muito grosso modo, mas o ponto onde eu quero pegar para começar a tecer este ensaio sobre a comédia, o último estágio do entretenimento é uma espécie de tranquilizante, aquele tranquilizante usado pelos biólogos quando querem analisar o animal selvagem. O animal tipicamente selvagem que de outro modo não se aproximaria do biólogo ou do humano. Quando se aproxima do homem, das duas uma, ou é um animal gigante, género cachalote, que se aproxima do pequenino e o pequenino diante do gigante apequena-se. Há um momento em que nos damos conta das nossas dimensões. Podemos andar pela rua, pelo YouTube, criamos ficções, somos gigantes, mas diante de um cachalote, que pode ser um cachalote normal, pode ser um cetáceo albino, a Moby Dick, podemos lançar os nossos arpões, reais ou interpretativos, mas no decorrer dessa caçada, a caçada revela-se uma farsa e a cada arpão lançado diminuímos 1 centímetro. Quando damos conta, somos apenas um ponto arfante diante desse objetivo que era caçar a Moby Dick. Não é preciso ser uma Moby Dick. Basta imaginar um leopardo que está em vias de levar com um tranquilizante no lombo e o leopardo pensa, eu vi uns vídeos desses cães a fazer slalom entre os pinos, agora apanha-me. E ele começa a fazer slalom entre os dardos que lhe são lançados e ele vai diretamente às goelas daquilo que o tenta estudar. Eu sou selvagem, por isso não posso ser estudado. Não me tentem compreender, eu sou sempre outro bicho. E esta é a linhagem do bobo. O bobo é sempre outro bicho. O bobo, tal como todas as figuras relativas à arte, têm sido domesticadas e elas próprias hipnotizam-se com essas ficções de domesticação, nem que seja no sentido isto não pode nada, nada pode nada, ou tanto faz. Mas depois do tanto faz, e não é uma música dos Desert ou dessa malta, para mim tanto me faz, se apanhas na cona por trás. Se vivêssemos numa sociedade artística era isto, seria o mote para o artista. Eu vou enrabar a sociedade, ou o próprio artista, contra o qual eu me devo opor. Não há cá amigos na arte. Vou-te enrabar e vais emprenhar pelos ouvidos, ou mesmo pelo cu. Quando sentires qualquer coisa a borbulhar dentro de ti, lembra-te, é teu filho, mas fui eu que te fiz. Fui eu que te fiz. Tu pensavas que as coisas estavam firmadas, daí o branding e o rebranding, posicionamento. Há artistas cuja boca só consegue expressar-se nestes termos, posicionamento, isto não deve ser dito, o tom. São professores de canto cujo talento fugiu e a única expressão que ficou dessas aulas, porque houve um professor de canto que os ensinou a elevar a voz dentro das suas possibilidades. Nunca será um Pavarotti, mas a única expressão que ficou desse tempo foi cuidado com o tom. São Paulas Bob
Robones, cujo idioma se resume a esta frase e a variantes desta. Cuidado com o tom, que são devedoras do ideal do bom gosto. Ora, eu não sou partidário do bom gosto. O humor nunca foi partidário do bom gosto. O bobo, vamos lá ver uma coisa a ver se nos entendemos de uma vez por todas. Não é para fazer rir. O ideal do bobo, o bobo subversivo, quando eu digo bobo subversivo, quando eu digo comediante subversivo, quando a sociedade se expressa deste modo, é sinal que já estamos em decadência, porque dentro dele já devia existir o germe da subversão. Quando explicitamos a coisa é porque já anda mal parado, isto já teve melhor. Vamos explicitar, pois nós também não queremos fazer ninho nas entrelinhas. O bobo subversivo, e eu uso no sentido mais lato, é aquele que é sempre outra coisa, enquanto figura retardatária, é isso que o humorista é aquele que chega depois, e isso tem vantagens e desvantagens. Não foi o gajo que deu com a tragédia, não é o batedor, pois encendo o público, a sua audiência, isto são termos que eu estou a usar em cima do joelho. Todos estes termos têm a história, todos estes termos têm ângulos mortos, todos estes termos foram, de alguma forma, maniatados, foram domesticados. A língua mansa tem esse condão. Mesmo que uma palavra surja selvagem, o discurso dominante o que faz é inculcar nesses verbos que tinham vontade de catapultar, e já vou aí para o lado da história da comédia, para dentro da muralha. A comédia, ao nascer fora da muralha, da convenção da cidade, aquele burburinho, durante muito tempo, era um burburinho oficioso. Aquilo foi entrando na cabeça da cidade, que andava para ali à volta da tragédia, mas lá fora, os acadianos, eu não me recordo da pessoa que escreveu este prefácio em torno dos ensaios de Aristófanes, mas ficou-me isto. Os acadianos, povos que não pertenciam à polis. Aquilo entrou-lhes na cabeça. É como, remontando à mitologia grega, é como se Apolo olhasse para Dioniso, e há episódios desses, em que é o deus da harmonia, da lógica, mas Dioniso, com o seu cortejo, com as suas bacantes, se pensarmos em Baco, há ali qualquer coisa de sair do molde. Também, se quisermos, há um paralelismo entre Dioniso e Apolo. Já teci uma teoria em Aristófanes, outro podcast, em que eu chego à ideia, talvez até parodiando e subvertendo até ao limite a ideia da origem da tragédia de Nietzsche, não há outro deus senão Dioniso. Dioniso, o deus do vinho, o deus da insânia, da comédia, da tragédia e por aí vai da orgia. Às tantas, Dioniso desdobrou-se, é um desdobramento literário que está, por exemplo, presente, explicitado devidamente num conjunto de lições organizadas em livro de Cortázar, que ele deu para aí lições numa universidade quando era vivo, morto. Continua a dar-nos baile. Já agora aproveito para fazer uma menção a um podcast novo que eu lancei, o Salão de Bailes. Vai um pouco na piugada do Cancã. Daí o parentesco até da terminologia. Explicitei no primeiro episódio. Se lerem a descrição, acho que está aí mais ou menos o mini manifesto, sem grandes pretensões, mas tudo o que eu fiz foi em virtude de ver uma situação que não me agrada, de ficar a meio caminho ou de me tentar impingir banha de cobra com um verniz em que é o antídoto, é uma panaceia, é pedra filosofal. Neste momento há pessoal a vender banha de cobra tendo o rótulo da pedra filosofal. E eu, que não sou Harry Potter, apesar de ter uma cicatriz no meio da testa, com alguma cosmética, e é de perder alguns quilos, e isso não me agrada. Já que vamos ser engolidos pelo capitalismo, eu quero rebentá-lo. Ele pode tudo, não sei se pode. Mais uma vez, o lema que nos vai sendo incutido, com o qual vamos sendo hipnotizados, é que não há nada fora do capitalismo. Amigos, é preciso ter calma, o próprio capitalismo dá-nos a resposta e exibe-nos a fragilidade. É por isso que ele cresce. Ele ainda não está certo da sua omnipotência. É preciso encontrar clareiras nessa floresta para a qual ele se dirige, mas é pôr dinamite, é semear dinamite, é criar fojos. Fojos, para quem não sabe, é aquele género de armadilha em que o buraco é tapado com folhas. Ele que anda aí, ele que turista aí, gostas de ser turista, gostas de passear pelas coisas superficialmente, mas tens peso. Já estou aqui a dizer 3 ou 4 coisas, quero fechá-las agora aqui de supetão, de chofre, aqui de uma martelada. A comédia é um diálogo com a gravidade. Sou devedor desta ideia, um coreógrafo japonês que morreu há coisa de dias, há um livro dele com este mesmo nome, que está lançado na editora VS, do Vasco Santos, que explicita isso e parece uma ideia mais fecunda para tentar perceber o que é a comédia e, historicamente, está mais correta.
é um diálogo com a gravidade. Se embeçarmos pela leveza, é sempre uma leveza com pés de barro, programática, instrumentalizar um discurso mais insuflado ao medo de vértices, e isso denuncia a infantilização em curso. Qual é o carrasco dos miúdos, dos infantis? São os vértices. Eu não posso mostrar... Se eu exibo uma comédia cheia de vértices, ai meu Deus, que eu escavaco as cabecinhas aos miúdos. De repente há um coro de miúdos que até então os olhos brilhavam, porque o idioma vigente é o slogan atrás de slogan. Aliás, tudo é preparado para cair no slogan. Até a cantiga de amor perdeu os dentes, a vontade de extravasar, a vontade do amador se transformar na coisa amada. É um amor desdentado, sem necessidade de criar obra, de desorbitar, porque o amor é isso mesmo. É, talvez, o último reduto onde o homem contemporâneo pode perder a identidade. Se mesmo no amor não há vontade de perder a identidade, está tudo perdido. Eu quero perder a identidade. A arte, o humor, o amor, a paixão, a cólera são formas de sairmos do casulo da identidade. Parece mais fecunda a ideia de saltar de bicho em bicho. É metamorfose, é acelerar a metamorfose, é o rastilho para ser outro. O eu é um outro, o eu é um embuste. Ao contrário do que é vendido hoje, e daí que essa ideia do relacionável e do identificável, no contexto da arte, é um embuste de todo o tamanho. É um embuste de todo o tamanho. Então esquecemos o ideal de Rimbaud, o poeta que aos 18 ou 19 anos não estou para isto, que isto é tudo uma bambuchata. Há um livro, é dos poucos livros que eu tenho vários exemplares, algumas traduções. As Flores do Mal, de Baudelaire. A primeira vez que eu li o Baudelaire, por acaso não é a tradução que eu tenho aqui, li numa biblioteca e entretanto já comprei 2 ou 3, acho que é o único livro que eu tenho 3 exemplares. Se calhar há outro que eu tenho 2, se calhar por engano, tenho tantos livros que às tantas já nem sei se tenho ou não tenho, mas este é o único que eu comprei propositadamente algumas traduções. Possivelmente não serei colecionador agora, vou comprar todas as traduções. Há escritores que propendem mais para aí, por exemplo, o Cavafis, várias traduções, o gajo também escreveu pouco, dá-se a isso. Quando regressamos a Cavafis, regressamos ao mesmo livro, chegamos à leitura daquele tradutor e às tantas, quando estamos a ler a obra de Cavafis, quando é vertida para o nosso idioma, o que nós estamos a ver não é o mesmo livro vertido segundo o ângulo do tradutor, mas é uma corja de traidores. Primeiro, devia motivar qualquer coisa, mas devia inspirar-nos. Epá, finalmente alguém se juntou para trair qualquer coisa, esta língua perra que é a língua portuguesa. É uma língua que é musculada, mas usada nos moldes atuais é servil. Vai sempre no sentido de não dizer nada. E se é para não dizer nada, pinta a cara de branco e transforma-te em mimo. As pessoas, mesmo aquelas que se aproximam da câmara, têm sempre vontade de ser um menino do coro. Menino do coro, não apresentar vértices, ai meu Deus, as crianças podem partir a cabeça, e isso nunca foi o sítio da comédia. O sítio da comédia começou em uns gajos fora da cidade provocar um tal tumulto que a cidade diz, temos de um movimento capitalista antes do capitalismo, no sentido em que tem de absorver isto, tem de domesticar isto. Se bem que a comédia guarda dentro dela uma espécie de explosivos, é uma espécie de kamikaze interior. É isto que a arte devia aspirar. Mesmo quando é usada pelo opressor, é aquela ideia de... é uma espécie de paródia ou de subversão daquela ideia que muitos filósofos usam. Não devemos usar as ferramentas do opressor patrão para destruir a casa do patrão. Na comédia não se passa bem assim. Há aqui qualquer coisa de muito subversivo, luciferino, neste deixar o patrão usar as ferramentas do operário, do escravo, e ele pensa que de alguma forma ainda diminui o oprimido. Mas, de facto, o que a comédia e a arte aspira é esconder dinamite neste gesto. É olhares para mim e rires-te porque, em princípio, estou desarmado, mas o jogo não começa agora, nem acaba. Algures no percurso ocorrerá uma gigantomaquia, que não vai opor gigantes a deuses, pois não há deuses nesta equação, mas oporá gigantes postiços, os opressores, e o homem na sua pequenez, que, juntando os liliputianos, fará um megazord de cólera. E daí que a primeira linha da Ilíada ponha isto claríssimo, em pratos limpos. É a cólera, vamos cantar a cólera. E eu sinto que ninguém está a cantar a cólera. Temos ido às arrecuas para um sítio que é muito afável. É uma docilidade, transformámos-nos em quadrúpedes, andamos a fantasiar com a nossa bipedia, mas em todas as esferas somos cães. Nem sequer somos uma espécie de mega fantasia, aquele dragão chinês, em que debaixo dele estão homenzinhos. Não conhecemos a cara, não há vontade, nós acoitamos. Mesmo os mais lúcidos, mesmo aqueles com vontade
transformar isto noutra coisa, de subverter. Um dia acoitaram-se numa espécie de cavalo de Troia e acostumaram-se. Depois pensaram, mas agora vou voltar para a cidade, vou ocupar, lá tenho um sítio ainda mais pequenito, está-se aqui bem, já criei amizades. E às tantas são residentes das tripas de um cavalo de Troia. E aquele cavalo de Troia já não importa se está dentro ou fora da cidade, já foi acopulado, toda a vontade de mudar as coisas foi subvertida. Esta ideia também está presente no Massa e Poder de Canetti, a ideia de uns poucos irem contra os muitos, apesar das probabilidades estarem contra os poucos vencem, mas a partir do momento que os poucos chegam ao poder, a coisa volta ao mesmo. Isto daria pasto para outras reflexões. Voltando para o Bobo, o que é que ele fez nos seus melhores exemplos, o Swift, o Rabelais, até o Cervantes em certo ponto, nem que seja no campeonato da arte. Pode ter implicações, e terá. Eu não consigo prescrutar ou ser uma espécie de agrimensor, saber onde é que começa e acaba a pátria da subversão e da possibilidade de ser outra coisa. Parece-me que é saudável, e saudável no sentido mais tremelicante do termo. Estou a tremer todo porque estou a conhecer o que é a vida, esquecemos do que é a vida. Nós andamos aqui a oscilar entre o Oblomov e o Zurov, se a memória não me falha, personagens do Gontcharov, estou a dizer nomes russos, perdoem-me a pronúncia, mas o Oblomov, a figura da preguiça, também importa começar a repensar na preguiça como talvez a única forma de insubmissão. Parece-me uma lógica fraca se for entendida fracamente. Isto foi apenas um lugar comum, estou de improviso, deixem-me replicar isto de forma mais robusta. Porque é que o Oblomov me parece uma figura de resistência nestes tempos? Pois a velocidade é o nosso ópio. Como já detectaram, há aquele filme que foi inspirado num livro com o mesmo nome, Crash, quando o homem começou a ver no carro uma nova forma de ópio. O carro enquanto objeto que permite ao homem uma velocidade. E aí, se calhar, podíamos fazer uma ligação freudiana à pulsão da morte. Mas é a morte enquanto espetáculo, um espetáculo mais ou menos reduzido, mas é a velocidade desfigura, a ponto de nos trazer a morte. E isso sempre atraiu o homem. Eu não quero ir tanto aí porque isso, se calhar, preciso de outro cabedal e preciso de outras instâncias e precisava de outro contraponto. Interessa-me regressar à comédia fora da polis, que tem de entrar. Dentro da polis começa a haver ali um incómodo. E se eles realmente têm uma forma de organizar as ideias que nos supera? Pois é isso que a melhor comédia traz. Em Cervantes, é aquela ideia atribuída a Homero que já foi parodiada 1000 vezes. O que acontece, por exemplo, com Pessoa? Hoje usamos o Pessoa ou qualquer poeta grande como tapete de entrada. Não é incomum ver um verso ou um poema de Pessoa num centro de explicações, num tapete de entrada, numa t-shirt. Quando a poesia raivosa é estampada, já perdeu os dentes, está desdentada. Podemos recorrer a implantes. Há sempre essa possibilidade e daí aquilo que eu disse. Muitas vezes eu já vi políticos a usar insonsamente expressões furiosas. Um dia aquilo vai-lhes rebentar nos dedos, na boca, vai rebentar todo por dentro quando se der conta daquilo que pronunciou ou daquilo que está a manobrar com fins nada didáticos. Quando o político está a usar democracia ou expressões relativas a ela de forma tão canhestra, um dia isso vai-te rebentar na mão. Regressamos a um lema ou dois, o ousar pensar do iluminismo, e uma ideia que não sei situar, mas é a dignidade ou a morte. Esquecemos-nos disto. Sem esta segunda frase, a dignidade ou a morte, evidentemente a comédia e a vida, a arte, devem equivaler-se neste ponto, e sem isto em mente não é nada. Sem este pressuposto não é nada. E por isso as coisas afiguram-se flácidas. O que existe numa conversa atualmente, que é sempre uma performance, não há vontade de sair da órbita, e podíamos regressar à ideia de Lucrécio na natureza das coisas, um sítio onde os átomos ou as partículas caíam paralelamente sem vontade de se tocar. Mas foi o primeiro desvio que provocou tudo. Nascemos de um desvio. Essa ideia, que foi popular durante muito tempo, foi retirada da circulação, mais tarde apropriada pela filosofia. A partir do momento que entraram os números e as probabilidades, esta ideia de Lucrécio foi perdendo gás, foi apropriada ou foi desvirtuada do seu poder máximo quando entrou a figura do desvio padrão. O desvio é computável. Mas há desvio. É por isso que o capitalismo, usando estas ferramentas todas, não há nada que transtorne mais o sistema das coisas que um gás completamente imprevisível. Não é para tocar o sino, não é
Porque raio é que os sinos dobram, como diria o Hemingway, o sino de Gauss. É um gajo que extrapola, é um gajo que vai fora da convenção do sino, não é fora da curva. Vê a curva de fora. E é isso é que perturba o capitalismo. Um gajo que foge é um gajo incomputável, é um gajo que sai fora da fórmula. E a fórmula depois, das duas uma, ou revela-se ineficaz, ou é aquilo que acontece na ciência, temos de adicionar outro termo. Newton é eficaz em corpos grandes, mais próximo da velocidade da luz temos de meter Einstein, próximo do buraco negro temos de meter outro termo. O caminho para a verdade, ao contrário do que os basbacos dizem, cientificamente rigoroso, é uma assíntota. Nós nunca chegamos, se imaginarmos a assíntota Ítaca, o Ulisses pode correr infinitamente, nunca chegará a ela. E ele sabe, ele quando chega à Ítaca, aquela Ítaca não é aquela que o regresso é impossível, aquela ideia de não nos podemos banhar no mesmo rio duas vezes, é experienciada lucidamente durante a vida, se quisermos entabular a conversa com a nossa biografia. Nós não podemos regressar ao mesmo sítio duas vezes porque, mesmo que conseguíssemos, houvesse uma concertação de átomos, toda a água resolvesse. Olha, agora vamos... Não é só a água que nos muda, é o nosso caminho. Nós vamos sendo bombardeados, somos alvo de desvios, a língua também deve ser fecunda em desvios. Para fechar isto, para não estar aqui uma homenagem ao conto do Borges, Os Jardins que Bifurcam, nós devemos estar suscetíveis ao desvio, que é algo que foi retirado da comédia e da arte. Há uma necessidade, e daí entra o bom gosto, daí entra a etiqueta, daí entra a higienização, a germofobia aplicada ao discurso. Há uma impossibilidade das coisas tocarem nas coisas. A impossibilidade de um percurso que não o paralelo. Está expresso em conversas com o PTM, as classes, o que fazem, ainda que não haja consciência dela, mas o que vai acontecer mais à frente é aquele que se acha enquanto figurante da corte de um PTM ou variantes, o que acontecerá é aquilo que está expresso no livro Melancolia de Classe. Há um dia que o aspirante a rico dá-se conta que não é rico, está mais próximo do sem-abrigo do que o PTM. E aí vai perceber que toda a sua biografia, todo o seu caminho aspiracional é uma farsa e das duas uma. Ou vai viver com esse sofrimento e esse sofrimento começa a lecionar as aulas às quais ele faltou a toda a brida e ele transforma-se noutro bicho. É isto que a melancolia de classe depois produz no homem. Estou farto destas lérias. Está-me a dar vontade de falar em várias frentes. A comédia, a língua é sempre tentacular. Não me tentem encasular, é sempre sair do molde. Essa foi a inveja provocada por Dionísio a Apolo. Apolo olha para Dionísio e porra, caraça, há qualquer coisa que me falta. E Apolo também sentiu isso no confronto entre Márcias. Aquele sátiro que desafiou Apolo perdeu alegadamente, cada um com o seu instrumento, mas também há aqui batota logo à mistura. Os juízes foram as musas, que são parentes de Apolo. Estava perdida à partida. No entanto, foi alvo de um castigo, já foi pintado por 1000 pintores, Goya à cabeça. Márcias, ao ser despojado da sua pele, que é uma agonia, lança um grito. Há uma versão desse mito que ele lança um grito que perturba Apolo, porque Apolo dá-se conta de uma coisa. A humanidade, quando levada ao extremo, consegue emitir notas que os deuses não conseguem alcançar. Por muitas aulas de canto, afinal a perfeição tem este ângulo morto. E é isto que o comediante elitista não se dá conta. Podes-me retirar a pele, mas no último momento, eu vou elevar a voz a um nível que vai estremecer o Olimpo. Podemos ir para fins mais práticos, servir de alguma coisa? É a morte possível. Naquele momento em que, naquele poema agora não me recordo do poeta português que tem um poema muito curto, olha para a questão do confronto entre o tipo que enfrenta o touro, é preciso ajustar a distância. Um passo à frente morre o artífice, um passo atrás morre a arte. Aquela ideia de olhar cada quadro pede uma distância certa para ser olhado. Já falei isto noutros certames, não quero. Procurem no túnel de vento, possivelmente está lá. E levei esse delírio a canto, sendo pretencioso ao máximo. Resumindo, este particular de estar a olhar para o outro, o quadro, já nem me preocupo sequer nessa pose consumista que, mais não é, objetificar o outro. Tu nem te dignaste, ao museificar o outro, ao torná-lo objeto, não procuraste acertar o teu olhar, não
tentaste achar a distância certa para olhar para esse bicho que encasulaste na tua pretensão. Porque nesse momento, mesmo o gás encasulado, emoldurado, uma coisa típica de museu, e daí esse mal-estar que o museu provoca, aquele episódio em que os índios vão a um museu, o índio, enquanto índio ou enquanto indígena, não nos vamos perder nesses preciosismos, até porque há alguns índios que preferem ser apodados de índio para que o colonizador se recorde, nunca se esqueça o que é que aconteceu. Não vamos higienizar, porque a higienização pode apagar a história. Depois cada um posiciona segundo a sua nomenclatura, mas esquecendo isto, isso é uma nota de rodapé para aquilo que eu estou a tentar expressar. O que é importante neste episódio, o índio vai ao museu ver objetos que antes eram sagrados. E aquilo provoca um mal-estar. O museu o que é que faz? Põe junto, ou seja, irmana, coisas que de outra forma não estavam irmanadas. O sagrado, tendo em conta a perspectiva do índio, é aquilo que está fora da órbita. Mesmo no sagrado, há qualquer coisa de subversiva que se perdeu. Nós, quando estamos a ver o sagrado, quando vamos a um museu ou quando estamos a falar de ideias sacras contra as quais não podemos dizer nada, há aí a crítica, há aí a raiva, há aí o bom gosto. Vemo-las como uma coleção de nadas. Uma ideia, uma figura que sobreviva por si próprio. É isso que é o sagrado. É algo diante do qual não podemos fazer outra coisa senão ajoelharmos-nos, mas quebrando a arrogância e a possibilidade até de metamorfose. Não é nada disto que acontece. Voltando para a questão de Dioniso, Márcias. Márcias é a possibilidade de elevar o canto até um ponto em que é inimaginável para um Deus, e daí que haja sempre esta inveja latente do Deus em relação ao humano. Se calhar é a única hipótese de pontuarmos na relação Criador maiúsculo, Criador minúsculo. Há qualquer coisa que é inacessível a Deus e só podemos ir pela via do sofrimento, e tentar alfabetizar a carne via sofrimento não é afastar-nos do outro, é procurar no outro a distância certa. Mesmo neste limite em que, de alguma forma, fomos de mãos atadas, estamos à beira da tábua, do navio, prontos a levar um pontapé e ir ao fundo, que pode ser uma cena mais metaforizada ou não, dependendo das coordenadas. Podemos só ser um gajo à beira do rio. Somos presas da máfia, aos nossos tornozelos são atados tijolos e vamos ser lançados ao rio. Mas seja como for, mesmo nesse momento há a possibilidade de subvertermos isto. Mas últimas palavras, para ficar a remoer. Ou seja, dinamite. Usar a última linha como dinamite que vai rebentar a cabeça do outro. Isto para dizer o quê? Apolo, o deus da lógica, da razão, Apolo em todas as civilizações, é o único deus grego que é sempre Apolo, independentemente da região que ocupe. Nunca conseguiu superar o facto de Dioniso ser sempre outra coisa. E daí aquela ideia que eu usei no Aristófanes de, às tantas, todas as figuras, todos os númenos, todos os deuses são figuras dentro da cabeça de Dioniso. Dioniso exteriorizou porque precisava de contraste. Todos os deuses, todo o Olimpo, são residentes da cabeça de Dioniso. Parodiar esta ideia de Nietzsche e levá-la a outro sítio, não sei se melhor, mas é apenas outra leitura. Mais uma vez, é a necessidade de ter outra leitura. Encontrar a distância certa. O que é que eu quero dizer mais? Em relação àquele episódio do Hermes, eu estou a encher isto de mitologia, mas parece-me que nesta enfiada de coisas, talvez nos dê aqui outra leitura. Quanto à pretensão. Aquilo que Hermes fez logo após nascer, que pegou na tartaruga e fez da tartaruga uma lira, usou as tripas como cordas para a lira, é o que nós devemos fazer mesmo a um segundo de sermos enforcados. É desdobrar aquela corda e transformar aquela corda nas cordas de uma lira. Podemos morrer, mas é aquele momento o canto. Mais uma vez, Márcias, há um reduto que não pode ser conquistado. E é isso que eu sinto falta na comédia e na arte. Foi tudo conquistado, é a arte submissa e depois entra o bom gosto como idioma para animalizar no sentido mais doméstico do termo. Porque se fosse para selvajar, contem comigo. Voltamos à questão do bobo. O que é que o bobo deve fazer? Ou melhor, o melhor artífice entre os bobos. O bobo tem surgido enquanto figura caricatural no discurso dos comediantes atuais. Não o veem na sua vertente mais certeira historicamente. O bobo, o que é que ele foi, além de eu fazer rir? Calma. Faz parte de uma linhagem de contrapoder. Que podia ter mais ou menos obra de consoante, mas é contrapoder. Tal como o jornalista foi durante muito tempo. O que é que o poder é quando não tem contrapoder? É a tirania. Isto não está presente no discurso atual. Mesmo o discurso mais
Eu não vou dizer sofisticado, porque essa palavra também já não me sabe a nada. É só vocábulos insonsos, não há nada com sal. Depois desculpam-se. A culpa não é minha, foi a Organização Mundial de Saúde que mandou retirar o sal da comédia. Epá, não há nada. Levem-me ao infarto. Eu quero ver um espetáculo que me conduza ao infarto. Não quero rir, isso rir qualquer um faz. Este lado, esta vertente do bobo foi descurado contra poder, que pode ser mais subtil ou não, dependendo da vontade de manter a cabeça em cima dos ombros. Mas o que é que o bobo deve fazer se quiserem uma subtileza, se não quiser dar logo a cabeça à guilhotina? Deve fazer com que o rei, pode não se dar conta logo, mas o rei tem de sair daquele momento, pode ter rido, mas o rei de doravante vai ter pesadelos com o regicida. É isto que o humorista faz. Quem é alvo da piada não pode, gostaria de dizer o nome do autor, mas não me recordo do autor desta ideia. Se o político vai para a praia com um livro ou com uma obra que visava apocar o político ou levantar-lhe as saias, e ele vai para a praia num momento de lazer, passar a língua nos dedos e folhear aquilo como se não tivesse cianeto, então falhou. É este o ponto. O bobo, o comediante, nunca deve descurar a hipótese de incutir um pesadelo na cabeça do rei, de modo ele doravante sonhar com o regicida. Ele vai acordar e tornar a sua vida impossível. Em vez do CEO morrer de infarto ou de AVC aos 50, começar a morrer logo aos 35. É isto que o bobo deve aspirar. Comecei isto com vontade de falar de outra coisa. Queria falar da estética, queria falar da estética, do ceticismo, queria dar aqui mais outra de mão. Mas se calhar terá de ser para outro episódio. Dando aqui mais um seguimento a tudo o que acabei de dizer, e provavelmente são pontas às quais eu vou recorrer. Aliás, é sempre um diálogo contínuo. É sempre um canto contínuo, é sempre um ofício cantante de tentar pegar naquilo que disse e o que outros disseram e catapultar-me para as províncias onde não sou esperado. Eu sou, enfaltando pedregulhos na catapulta, eu próprio lanço-me em chamas de uma catapulta mongol para dentro da cidade. Eu posso ser aquele cadáver que está historicamente... Posso ser o cadáver pustulento, eu posso ser a peste negra que entra na cidade e que é confundível durante algum tempo como um pássaro, mas vou aproximar-se, meu Deus, o gajo traz a peste. Posso ser este cadáver. O humor pode isto tudo. É um inconveniente. É não se vergar. Eu corto a cabeça, não me interessa, como o Rabelais. Eu expulso da igreja, como aconteceu ao Swift e ao Rabelais. Não me interessa. A partir do momento que há um compromisso com aquilo que deve ser dito, está feito. Não é preciso apupos nem aplausos, nada me move na minha caminhada. Eu encontrei o meu caminho. A partir do momento que nos encontramos ao espelho connosco próprios, que é muito raro, a partir desse momento não podemos recuar até uma língua de gagos quando o Montenegro diz que está tudo bem. Quando a Ministra do Trabalho, diante a performance do século, que é negociar durante 9 meses para não nascer nada, não é um nada morto, é um projeto, é um monstro do nosso século. A concertação, o ato de negociar da Ministra do Trabalho com as entidades todas, podia ser uma peça escrita por Beckett. É a peça póstuma de Beckett. Não aconteceu nada. E depois aquilo a que se chegou, que foram detalhes, pequenas conquistas, recuaram. Então não queremos isto. E até adicionaram outras. Como se o pacote já não fosse totalmente desumanizante. Ninguém pediu este pacote. Estávamos bem. Gostam tanto dos números. Os números diziam, isto está bem, a economia estamos a crescer. Não está a crescer o suficiente. E aí entramos na lógica do ocioso. O de não fazer nada. A questão do tempo livre. Até o próprio lazer foi minado com esta ética pervertida até pela lógica de produção. Se nada escapa à ética da produção, a ética é um conceito esvaziado. Só para usar em certos momentos em que a discussão parece que vai para tons mais elevados, atiramos a ética, atiramos estas coisas, estes marcadores, às vezes de privilégio. Não podes falar assim, o tom. É muito bonito porque fica logo o privilégio. Há certos marcadores que não são vistos como tais. A questão do bom gosto é mesmo... É uma cena terrífica. Posso dar-vos aqui um lamiré, não sei se interessam. Eu tenho um podcast chamado Peixe Fresco, no qual eu me debruço sobre a atualidade e nestes últimos tempos tem sido, não há forma de fugir à questão do governo. Se fosse uma peça, seria uma peça genial no que toca ao distanciamento em relação à realidade. A realidade desmente diariamente, às vezes hora a hora, o Montenegro vira costas à realidade. Eu pensei que isso era impossível. Havia um momento em que tinhas de contactar olhos nos olhos com a realidade. Ele consegue dizer que está cada vez melhor e medita. E Portugal está cada vez melhor. O exemplo da negociação com o Ministro do Trabalho, a razão pela qual eu estou parado no Peixe Fresco, de há uns tempos, há um ano nesta parte, quando o Montenegro começou a pegar no governo, eu, por exemplo, escrevi várias coisas acerca da candidatura do Manuel Vieira.
E está escrito, e provavelmente ou num texto, ou não me parece que seja refém daquele tempo. O Manuel Vieira resiste enquanto ideia subversiva. E resiste segundo vários prismas. O encantamento ou desencantamento que provocou nos outros, a questão da surpresa, mesmo para um humorista, o que exibe-nos a fragilidade do humorista atual, diante de uma subversão, que não é uma subversão por aí além, tendo em conta a história do humor, já não ter ferramentas para conseguir compreender aquilo. É algo que me impressiona. Só consegue ver aquilo segundo a lógica quase marketeer. Se era aquilo que eu há pouco queria dizer e não disse em relação à canção de amor. A canção de amor hoje é vista... A canção hoje até pode ser uma canção de resistência. É arquitetada para depois cair num slogan qualquer. As canções estão a fazer tempo até cair numa publicidade qualquer. Há publicidades medonhas. E eu que vim da publicidade, mas perdeu o pejo. Eu acho que um grande marcador destes últimos tempos é aquele slogan da Mel, humaniza-te. Isto no outro tempo. Eu estou a imaginar isto se acontecesse em França no século passado. Com aquela malta dos poetas, puxavam fogo, mas puxavam fogo metaforicamente e literalmente. Nem isto, não, desculpa. Não, diz-me qualquer coisa de esquerda. Nem precisa ser a coisa mais profunda, mas isso não, pá. Isso não. Há num livro do Peter Sloterdijk, que não sei se é assim que se pronuncia, A Cólera, há um não com o qual nós iniciamos o movimento de revolta. Há um momento em que paramos o gesto do chicote. Já tenho a minha ração de chicotadas agora, daqui em diante, a coisa muda. E pode mudar a ponto de morrermos todos, mas acabou. Fazemos operações para aumentar o papo. É uma cisterna de chicotadas, aguentamos sempre mais. Parece que a tecnologia vai nesse sentido, de termos mais possibilidade de levar com chicotadas. O nosso reservatório de chicotadas está sempre a aumentar. Implantes para levar mais chicotadas. E depois ressignificação da chicotada. Os psicólogos enquanto estas figuras de dominação, como está presente no livro da Federici. E depois olhamos para o humor. Não sei, pá. Quando digo humor, estou a pensar no humor na comédia nacional, internacional, regra geral. Há sempre exemplos. Depois isso também é sempre uma forma de desvirtuar a conversa. Há algumas conversas, certos podcasts que não sei se estão disponíveis. Fui uma figura que estava a ouvir e depois resolvi dar as minhas palavritas. E uma forma de... Não é esclarecimento, é uma forma de infantilizar a pergunta do outro, que é, eu quando exibo um cenário contrastante, o que é pintado é um cenário que é sempre aquele meio termo, ok? Isto não está bom, mas também não está mal. É sempre aquela coisa, é o tanto faz ou sempre foi assim. O sempre foi assim, que há de dar um beat de stand-up. Tinha preguiça mental, sempre foi assim, as mulheres sempre foi assim. Já extrapolei, até já disse esta piada, mas quero alargar em termos para isto dar um beat. A gaja está a ser violada e começa a gritar e o violador, calma, sempre foi assim. Sempre foi assim, agora estás-te a queixar. Mas o meu trabalho, sempre foi assim, sempre foi assim. E o sempre foi assim é um luxo ao qual o elitista, o gajo está em cima, faz uso dele. E esta lógica aspiracional dinamita isto tudo porque depois não temos consciência de classe. Um dia vou ser rico quando, de facto, estamos mais próximo do sem-abrigo. Estamos a um ordenado não recebido, ou a dois, dependendo depois da folga, de repente vou mudar-me para a rua. Às tantas há também uma hierarquia da rua, não é? Eu quero é ficar naquela rua. E depois mesmo organizações que, se calhar ingenuamente nos deviam proteger, dizem que a classe média situa-se nos 600 euros. Como se 600 euros desse para viver, se quer ter uma casa. Ora, o direito à habitação vem na Constituição e, no Algarve, às vezes um T0 ronda quase os 1.000 euros, a não ser que a rua seja a nova casa. Mais uma vez entra essas lógicas de ressignificação da miséria. Temos de nos contentar, não é? Mais uma vez entra a questão da psicologia, não deixa a cólera fazer obra. A nível de ensaio, leiam o Além da Pele, da Federici, e agora... Onde é que eu quero dar aqui a minha marretada? O lado iconoclasta, é a tradição na qual eu me insiro, tento não ser idólatra, tenho momentos de fraqueza, eu não posso dar descanso à marreta. E a marreta pode ser literal, mas principalmente figurada, dado que também o esqueleto também já não... A juventude está-se a evaporar e eu tenho de racionar as minhas marretadas literais. Tenho de guardar essa força para o momento certo. O que é que eu posso dizer? É que não há vontade de pegar na marreta. O iconoclasta, mesmo aquele que tem alguma tradição, pense, por exemplo, no Vils, que talvez, se formos mais, sei lá, mais fantasiosos, mais amigos das definições latas, podemos situá-lo na tradição do iconoclasta. Mas, a partir do momento em que foi integrado no sistema, em que está a dar visibilidade a uma cena marginal, a um bairro marginal, a partir do momento que faz aquelas carinhas nas fachadas,
Ao elevar os preços daquelas casas, então está esvaziado, não é? Está esvaziado. Para não dizer uma cena que parte do marginal para criar um retrato institucional é a certidão de óbito, não é? Do artista marginal. Uma reflexão mais fecunda, mais demorada, para não estar aqui só nestes arrebicos. De alguma forma estamos sempre maniatados pelas invectivas do bom gosto. Sou mais partidário do mau gosto. A estética, o motivo pelo qual eu iniciei este podcast, este episódio em específico, ficou de lado, há de ser falado no outro episódio, está mal compreendida na medida em que a estética surgia em oposição a outra estética. Era uma vontade de organizar as formas, as cores e as ideias segundo outra visão. E se calhar tínhamos de recuar à questão do novo. E essa é a razão pela qual fui buscar há pouco o Rimbaud e o Baudelaire. Como é que acabam as flores do mal? Qualquer coisa como procurar no desconhecido novo. Ir a fundo. O ir a fundo é muito importante. Através da repetição, é ir lá, tal. É como se fôssemos um corvo. Eu não digo um corvo porque o corvo é inteligente e ele não se presta a estes serviços, dá cabeçadas no vidro. Dá um pardalito. Somos uns meros pardalitos que insistem no vidro. Tal. Depois chamamos os amigos. Tal. Chamamos todos os pardais do mundo. Todos os pardais do mundo a bater no vidro. E há um momento em que o vidro começa a ceder. E aquilo que parecia impossível, aquilo que foi ridicularizado pelos habitantes que viam aquela cena até então humilhante, começam a recear. Aqueles pardalitos que insistiram tanto, que eram ridículos, afinal tinham uma ideia. Não nota esse traço da ideia de insistir, mesmo liliputianamente, contra um vidro, que no primeiro ato é ridículo, mas se insistirmos, é uma micromarreta. O nosso bico é uma micromarreta que incide no vidro até partir, e nesse momento começa aquele estalo. Nesse momento o rei começa a pensar, estes pardais, se juntos, podem ser um regicida. Pareciam figuras inócuas, os cabrões se juntarem todos matam. Agora podem ter reminiscências do Hitchcock. Eu por acaso não me recordo se o Hitchcock tem pardais. Porque uma coisa é ser abalroado com gaivotas, ou como a minha namorada há poucos dias foi abalroada por 2 vezes. E eu já lhe disse, olha, foge do país. Por um charneco. Um charneco, uma nomenclatura aqui algarvia, acho que o termo científico é pega azul. E os gajos já estão com embando. Já são aves consideráveis. Bom, a ideia que eu tenho do humor, a ideia contra a qual eu... Porque é que eu não me vejo, cada vez sinto um maior mal-estar em relação à comédia e à arte. Por isso não me posso agachar diante de nada, não me posso... A ideia é ir para um sítio onde perdemos o pé. Esta ideia está presente, por exemplo, no Deleuze ou noutros filósofos assim mais, sei lá, no Ezra Pound, um poeta, se bem que as conotações biográficas, peguemos na ideia de forma a que isto nos sirva. A ideia é perder o pé. Ora, se eu perco o pé, eu vou perder o pé num sítio que não foi cartografado, ou pelo menos não foi cartografado por mim. Essas ideias burguesas, da identificação, da tal, ainda não sei a que ponto é que me posso ajustar com o meio ambiente. Eu não habitar outro. E tudo isso cai. E só aí é que nos podemos desenhar. Desembaraçamos-nos destas ficções. Mesmo o humor, que sempre foi outra coisa. Penso na história do humor, o Rabelais, mesmo Aristófanes. Muitas vezes há comediantes atuais que dizem o Aristófanes, não sei o quê, já passou tanto tempo, o humor é passageiro, tal. Mas depois olham para a Lisístrata, a greve das mulheres, diz-nos mais do que a maioria da comédia atual. Ou seja, isto monta esta ideia. Parece-me que é também um pouco programático dizer que o humor está restrito a uma área temporal reduzida. É uma ideia pequena em relação àquilo que o humor pode. Percebo isto. Enquanto devedor de certas referências, nós estamos num ponto em que, tal como disse aquele escritor espanhol, mesmo o Frankenstein e o Drácula, para algumas pessoas mais novas, já não entra no ideário, pode entrar numa feira de horrores, já não é percepcionado enquanto figura do horror. O que é este bicho que está aqui? Não sei bem, não sei de onde é que vens, e talvez seja por isso que há tantas versões do Drácula, esquecemos que há um gajo que nos quer vampirizar, mesmo assim não chega. Milhões foram gastos ao longo do tempo, e mesmo assim não chega. O Drácula está sempre em vias de ser esquecido. É claro que nós estamos condenados à extinção e ao esquecimento. Eu não tenho orçamento para ser recordado daqui a 10 anos. Se eu morrer hoje, vou ser esquecido amanhã. Não me parece que haja grande subterfúgio ou forma de reverter isto a meu favor. Ora, voltando para a questão da comédia, eu não sinto que haja vontade de perder o pé. Em vez de pedirmos ajuda, podemos estar a naufragar e aquilo que nós dizemos ao nadador Salvador, supondo que existe, às tantas é uma ficção dentro da nossa cabeça de náufrago, é o nosso nome. Nós posicionamos em relação ao nosso nome, nós somos uma marca. Uma imagem que me agrada é ver alguém que está prestes a morrer e em vez de pedir ajuda, porque pedir ajuda é fugir fora do tom, não é bom gosto.
é mau gosto. E gritar. Um Beto a morrer afogado. Eu sou o PTM, o Pedro, o Carlos. E morre. Porque a sua voz não chegou a ouvidos de ninguém, a nenhuma mão. Participou nesta dinâmica da atomização. Não é uma vontade de estar com o outro, de ser alfabetizado pela carne ebuliente do outro. Isto pode parecer estranho, recuando à ideia de Dionísio. O Dionísio não é só o deus da comédia, da tragédia e da orgia. A comédia deve nos inclinar para o outro. Daí que eu vejo sempre, com alguma dificuldade, a comédia cínica, metacomédia, usando as palavras do David Foster Wallace. A ironia, mas já falei noutro episódio qualquer, tendo para o apocalipse, em termos práticos, a metacomédia e o cinismo, aplicado à comédia, revela-nos apenas o cagaço, o mal-estar. Temos medo de estar com o outro. Ora, se temos medo de estar com o outro, é claro que vamos no sentido contrário. Eu interessa mais o outro lado, atirar-me para o outro. Eu, diante de um cenário em que as sereias estão a cantar, não me prendam ao mastro. Desatem-me, pá. Tirem-me a cera dos ouvidos. Eu vou-me atirar a elas. Não se esqueçam, se as sereias não cumprirem o seu fado, elas morrem. Cumpre esse canto em mim. Como há aquela figura secundária nos Argonautas, o Butes, que atira-se. E essa figura é inspiradora, pá. Entre uma coisa e outra, se o gajo demorar muito, lutar-se, bater-se com o canto de sereia, pronto, é um gajo que se atirou. Mas se, à mínima nota, o gajo atirar-se logo, até eu acho que as sereias param de cantar. Porra, tem este efeito. E eu acho que faz falta. Não é tanto o silêncio das sereias, que é mais perigoso, como disse o Kafka, é um gajo atirar-se logo à primeira nota. Que talvez aí haja canto e haja silêncio ao mesmo tempo. As sereias não estavam prontas para isso. Nem elas confiavam assim tanto no seu poder. O que é que eu quero dizer mais? Ir para um sítio sem pé, é isto que me interessa na comédia. Fugir fora do tom. Eu não sou menino do coro. Posso não ser o mais afinado, não sei se sou mais desafinado. Eu vou elevar a voz até próximo do canto. Até desfigurar a palavra e, sobretudo, desfigurar a palavra se a palavra andar indo um boca em boca de networking. A comédia nunca foi para fazer networking. A comédia é o incómodo, posto em arte, que vai ser passada de geração em geração. Por isso é que o Aristófanes, a Lisístrata e outros, o Dioniso vai com o seu escravo em busca dos tragediógrafos mortos, porque naquele momento já ninguém sabe fazer tragédia. Porque isso não pode ser transplantável para o nosso tempo. E parece-me que é uma coisa programática até para desculpar a nossa falta de ousadia. Andamos aqui a fazer coisas que não interessam a ninguém, não inspiram, não insuflam ninguém. Alguém que está derrotado continua derrotado. Alguém que está dobrado não tem vontade de se pôr direito. O humor não endireita ninguém atualmente. Devia haver um recordar da comunhão, uma vontade de nos atirarmos para o outro com vista para esquecermos o nosso nome. Olhar da forma mais ferina para o verso de Camões, o amador transforma-se na coisa amada. Eu estou farto do meu nome. Eu, ao contrário do poeta que ganhou um Nobel, habito o meu nome. Eu não quero habitar o meu nome, eu quero ser escorraçado do meu nome. Quer lá saber do meu nome, pá. Deixa-se dessas merdas, desses posicionamentos. O homem não é uma marca. Vocês não vão ver o homem numa prateleira do hipermercado. Esqueçam o branding e o rebranding. Pá, esqueçam essa merda. Vocês veem o mundo com várias folhas de celofane e é por isso que estão sempre a falar da estética. A estética mais desdentada possível. Vamos lá rearranjar as folhas de celofane para ter ali aquela cor. Pá, isso não interessa nada, pá. Eu quero é ver o homem. Eu quero é ver o homem. Não estou a ver o homem na comédia. Não estou a ver o homem na comédia. Voltando para a cena em que o comediante Beto está a morrer, eu acho muito engraçado que o gajo não vai conseguir gritar, porque foi ensinado durante toda a vida a não gritar, não pode elevar o tom, e se o gajo se irrita, ali no microsegundo antes da morte, está o pai no areal, ai, aquele cabrão, foi-me gritar. Mesmo, levou uma vida tão boa, dentro dos trâmites da alta burguesia, não desafinou em nada, amochou, não fugiu do slogan, o microsegundo antes da morte, levantou a voz, pronto. Trazem o cadáver para a areia e o pai não quer saber deste gajo. Vou comer um hambúrguer de preço inflacionado. Não quer nada com este rapaz. Não quer nada com este rapaz. Um gajo não vai achar nada nesse discurso. Eu não encontro nada no discurso do PTM. Eu não encontro nada e eu já procurei muito. Não é aquele gajo que procura de longe. Eu já procurei, eu já fiz dele uma pinhata. Eu já testei todos os paus naquele rapaz. Eu já testei todos os paus nesses rapazes. Eu estive lá noites e noites, dias e dias, e não sai nada. Não sai doce, não sai sal. Doce às vezes pode sair, mas o doce é um ópiozinho. Não é um ópio que nos faça desorbitar. Uma coisa é certa, nunca saiu um grão de sal dessas pinhatas PTM, Bruno Nogueira, não sai nada. Não sai nada porque vem de fora. E depois estranham. Eu recordo de um episódio
episódio do Bruno Nogueira, num podcast dele, estranhava o posicionamento deles. Eles querem se posicionar, mas quando há um posicionamento político, ai meu Deus, ai o artista, ai, epá, o que é isso? Tu só podes falar disso quando estás num sítio muito bom. Falam do privilégio, nem sabem o que é o privilégio. As palavras foram esvaziadas. Houve uma espécie de yogofarização das ideias. Sabemos que elas, em princípio, não caem mal. Mais uma vez, segundo os ditames do bom gosto. Eu pertenço à história do feio. Mesmo a história do belo, a estética subsequente é sempre transgressora. Esta estética hoje não é transgressora e, enquanto tal, não se pode filiar a nenhuma ideia. É um kitsch, mas já na sua fase mais balofa. O kitsch bem parido é ainda uma paródia. Vou-me balançar para terrenos que não quero. Mas, por exemplo, a Joana Vasconcelos, durante algum tempo, se calhar bastava 2 ou 3 obras, o kitsch dela ainda era uma crítica em relação ao nosso tempo, aquele gigantismo. E esse gigantismo, segundo uma leitura apressada, denuncia a nossa miopia, ou as coisas tão gigantes ou não vemos. Já não vemos pessoas de meia estatura. Pode dar pasto para reflexões. O facto dela criar uma obra à volta disto, às tantas é que há uma hipertrofia do mesmo e às tantas é o inferno do mesmo, como diz o Byung-Chul Han. Só papalos como o Lipovetsky é que encaram, não, isto está aqui uma grande merda. Pois está uma grande merda, mas fica-te por aí. O kitsch, durante algum tempo, ainda tinha um efeito perverso. Hoje, entrega a esta malta, é um kitsch pastoso, umas charupadas, e um gajo toma aquilo não é nada. Aquilo não é nada. Não consigo partir dali para qualquer lado. Vou para lá para me perder. Eu vou para lá, fico com ideias suicidas. Eu entro no discurso do PTM do Salvador Martinha, posso estar muito bem da vida, posso ter lido livros que me desafiaram, entre ali, o que é que está aqui? Entrei numa câmara anecoica. O gajo esquece que está a falar e as suas palavras, o sangue vem à tona, acha que o sangue é outra pessoa e tenta fossilizar a coisa mais viva que há dentro deles. Sempre epifanias de Beto, termo que eu já forjei. A morte é-lhes sempre estranha. Vêem as coisas mais humanas como se fossem estrangeiras. Depois como é que gajos desses conseguem falar sobre seja o que for e de comédia? Porque comédia é pegar nesse lado mais humano. Parece que é uma inversão. Estes Betos, estes comediantes, conseguiram perverter uma ideia de um comediante trêncio. Nada do que é humano me é estranho. E esses gajos demonstram exatamente o contrário. Tudo o que é humano me é estranho. As coisas mais básicas, tudo lhe é estranho. E o cortejo de comentários à volta disto, como, é verdade, epá, isso é o óbvio ululante. O Nelson Rodrigues, o escritor brasileiro, se visse isto, fuzilava estes tipos. Era aquela altura em que as palavras ainda tinham ali um calibre, não é? Calibre direcionado à caça grossa, tombavam todos uns atrás dos outros. Nesta coisa do posicionamento, da carreira, da gestão de carreira, epá, não posso dizer isto por não sei quê. O que é que o artista pode dar a quem o vê, a quem o percepciona? É fome, ou melhor, dar um guião, umas indicações, olha, vai por aqui e alimenta-te por aqui. Esse é o último degrau da arte. Ensinar ao esfaimado que tem fome. A sociedade mais não faz que nos dar cianeto em doses muito diluídas para irmos morrendo aos poucos. Essa é uma leitura da sociedade do espetáculo. E é por isso que essa comédia não me diz nada. Se me dá sonolência, epá, eu quero é mais fome. Dê-me mais fome. Alfabetizem-me a fome. Ensinem-me a ter fome. Ensinem-me a ter fome. E vocês não têm fome nenhuma porque estão sempre com a barriga cheia, pá. Estão sempre com a barriga cheia. Como é que vocês querem falar de morte se têm a barriga cheia? Como é que querem falar do mundo se têm a barriga cheia? Como é que querem falar de política se têm a barriga cheia? Depois dá origem a esses dados mortos, como é o bom partido, é claro, a falar de política de barriga cheia. Uma contradição em termos. Quem falou de política ao longo da história, mais humoristicamente ou não, foi sempre os esfaimados. Foram sempre os esfaimados. Pronto, já matámos quantos hoje? Caça grossa, amigos, caça grossa. Era para falar de estética e não falámos. Dar um ponto final nisto e fui para bem longe, bem longe. O que é que eu posso dizer? 7 ou 8 coisas na cabeça e não sei se consigo fechar. Gostava de pô-las em constelação. Essa é uma das razões pelas quais eu tenho tantos podcasts. Eu olho uma coisa, pode ser uma conversa comigo próprio, o gajo tem que se fragmentar, em faltando vozes, um gajo consegue reunir ao pé de nós, seja namorada e etc. Mas precisamos de mais vozes, não é? Mais vozes. As vozes que chegam a nós estão sempre afinadas segundo um slogan. Não me ensinam a fome, pá. Ensinem-me a fome. Não entrem com essa coisa do bom gosto. Mesmo isso, do bom gosto. Bom gosto, tu não consegues juntar 3 palavras, 3 vocábulos numa frase, às vezes está rasca, se não puseres uma muleta linguística, parece um quadro realista de uma sessão de fisioterapia, não se aguenta de pé, não se envergonha de, diante de legendas tão magras, isso não pode ser comédia. Essa frase nasce moribunda, todas as frases que podem ser humorísticas ou não são nados mortos.
Não há nenhuma frase saída dessas bocas com vontade de viver. Sinto necessidade disso. Na arte, na comédia, a arte e a comédia que eu gosto faz-me recordar a vida. Dentro destas possibilidades, isto vale a pena ser vivido. E esta comédia não me diz isto. O que me diz é, dá-me mais umas tranches de cianeto para pôr debaixo da língua. Eu não preciso mais de cianeto. Eu tenho uma cova de um dente, uma pastilha de cianeto, caso a coisa dê para o torto. Eu não preciso mais de cianeto. Eu preciso é o contrário de cianeto. Dá-me vida, pá. Se é para destruir, deixa-te disso também. A entropia vai destruir tudo. E nem tanto desarrumar, porque isso também... Categorizar as coisas para servir os teus propósitos. Ensina-me a fome. Vamos todos caçar, pá, aí. Vamos todos caçar aí um bicho grande, pá. Mesmo quando todas as hipóteses estão contra nós. É um discurso derrotado, não se pode fazer, sempre foi assim. Como é que se consegue manter uma conversa quando o que está nas entrelinhas é sempre foi assim e nada pode ser feito? Como é que se consegue? Digam-me lucidamente como é que se consegue fazer as coisas. E eu quero acreditar que ainda há uma possibilidade. E é por isso que os meus mestres são sempre esses, aqueles que me ensinam que a vida vale a pena ser vivida mesmo debaixo de tempestade. Ora, ensina-me a fome. E a fome, como o sofrimento, como outras coisas, dá-nos verticalidade. Isto ainda pode dar a volta. Pega na marreta, destrói o ídolo. Eu não me vou vergar, o pessoal está-se a vergar diante de estátuas de cera. Há um museu qualquer num país, estão as figuras de cera típicas das grandes personalidades. O feitor daquelas estátuas, o gajo não tem grande talento. Ou então é uma corrente artística, não está realista. Se imaginarem aquela estátua do Ronaldo que parece que teve um AVC, ou 3 ou 4, deram uma de mão para ocultar o AVC, mas os AVCs são mais que o ouro, por isso a coisa não dá. E eu noto que nós estamos a ajoelhar-nos diante destas estátuas de cera que sofreram AVCs. Nós, enquanto consumidores, que é mesmo essa a palavra, gostaria de fugir desta palavra, mas nós somos consumidores, como disse Humberto Eco. Achar que não somos consumidores é estar completamente descentrado no nosso tempo. Se há coisa que nós somos, e pega naquele livro 24/7 do Capitalismo Tardio, o capitalismo, a sociedade atual, quer-nos em 3 moldes. Às vezes mais que um, ou soldados, ou consumidores, ou trabalhadores. Achar que conseguimos fugir à lógica dominante requer exercício, mais uma vez, não volto com o bico ao prego, é possível, mas exige uma força que por vezes nos falta e que nos está a ser retirada aos poucos do pacote laboral, e daí esta peça beckhetiana, uma negociata durante 9 meses para não adiantar nada. Se calhar eu estou aí por muitos sítios, mas deixem-me que eu hoje estou tentacular, estou rabelisiano. Eu vou por todos os lados, quando na prática estou a dar voltas a um dente do Pantagruel. Estou a andar às voltas em torno de um dente de um gigante. Eu moro na boca de um gigante e o mais que faço é andar às voltas de um dente. Pá, não me digam que só há isto. Não me digam que só há isto. Se houver só isto, então mais vale não haver, não é? Comédia, tempos a tempos, há sempre um gajo que diz a comédia está morta, a arte está morta. Se calhar está. E nós estamos naquele costume que há um país qualquer que exuma os mortos e depois estamos com os mortos, estão mumificados e nós damos um cigarro ao morto. Parece-me que nós estamos assim com a comédia. Exumamos a comédia, foi mumificada por outros, já esquecemos, não há memória. Pomos uns cigarritos, uns bonés e fazemos de conta que ela está viva. Durante uns tempos, enterramos a comédia, que também andar sempre com um cadáver atrás, também não dá leveza a ninguém. Não há fome, não há vida, não há vontade de sair do molde, vontade de sair do refrão. Depois há um cinismo sem vontade de criar obra. Além do cinismo fazer comichão, o cinismo que é praticado é um cinismo analfabeto, que se fosse traduzido exemplarmente diríamos preguiça intelectual. Ainda que eu cada vez seja mais fã da preguiça, voltando à ideia anterior, pode ser um ponto de revolução. Se a velocidade é o ópio, vou-me desintoxicar sendo o Oblomov. Talvez seja a única forma de parar. Parando tudo, a preguiça talvez seja a última forma de subversão possível. Não sei se o livro Abrandar ou Morrer foi por aí. Se calhar a figura de Oblomov pode ser a figura mais inspiradora, ainda que seja uma história triste. Pode ser a figura mais inspiradora para este século veloz, porque a velocidade é desfiguradora, perdemos o contacto com a profundidade. O que essas pessoas me dão é uma visão afunilada. Convertem à sua religião de cíclopes. O cíclope enquanto olho, mas já falei noutras conversas, não vale a pena ir por aqui. E acho que estamos falados. Eventualmente, estão aqui 1000 pontas soltas, mas espero que pelo menos uma sirva de companhia durante algum tempo. 5 minutos já é aquilo que eu sinto falta. E daí a razão pela qual tenho tantos projetos. É a urgência, parece-me que a morte está a aproximar-se. Não é que eu consiga fugir muito tempo ao esquecimento, mas eu gostaria de fazer ainda alguma coisa com a vida. Não no sentido em que os empreendedores o falam, não. Está numa epígrafe de um livro do Kierkegaard. E se eu não tivesse parado? Parado não no sentido neoliberal do termo, mas
E se levássemos a língua às cordas? E se levássemos a comédia às cordas? O que é que aconteceria? Será que é possível fazer mais do que já é muito? É enlouquecer o rei de modo de ele acordar todas as noites, dar-lhe insónias, porque ele não consegue retirar, e bela expressão, perdoem-me a arrogância, o rei não consegue tirar o regicida da cabeça? Será que podemos ajoelhar o rei só usando palavras? E se não, qual é o próximo passo? A simpatia, o bom gosto, isso são travões, às vezes encapotados, se calhar já nem encapotados porque a coisa tornou-se demasiadamente literal, doentiamente literal. E a comédia não é exceção. Daí que aqueles termos em relação à escrita, o cético, não façam sequer sentido, em relação à estética também não fazem sentido, porque era sempre uma crítica qualquer. Esses termos não me parecem os mais indicados. Uma kitschização dos termos. A estética em formato kitsch e é o ceticismo kitsch. Ou seja, é tudo kitsch, mas é um kitsch já cansado de si próprio. Um kitsch sem fogo. Se quisermos, a comédia atual é um kitsch sem fogo. Um gigante da Joana Vasconcelos, mas pode mirrar a qualquer segundo. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu sou um gigante feito de tampões, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Se calhar não seria mais útil na cona de um exército de fêmeas? Não sei. Será que aquele gigante de tampões será um adversário, um ajudante? Não sei se é um ajudante, se é um adversário na luta entre um megazord de conas e a manosfera. Não sei. Ficam com esta imagem. Um megazord de cona contra um gigante de tampões. Não sei o que é que isto resulta. Também temos de ir para um sítio inesperado. Como diz aquele cantor dos... Como é que é o... Nick Cage, será? Um dos processos criativos dele é pôr um palhaço num sítio fechado e elementos estranhos e pô-los à conversa. O que é que sai dali? Se pusessem um palhaço dentro de uma sala de interrogatório, o que é que acontece? Afastámos-nos destas situações que nos fogem do controle. Tudo tem de estar submetido à métrica. Por isso que eu não consigo relacionar com nada ou quase nada da comédia atual. É tudo muito metrificado, sem vontade, não usam nada. Em relação à palavra, é uma paródia no sentido mais rasteiro do termo. Como é que se pode dizer que é amiga do texto quando depois olhamos para a história, se houvesse um exemplo, esse argumento, sim, mas estás a usar exemplos outliers, mas é engraçado como o outlier serve a narrativa do opressor, mas não pode servir e não chega a ser um outlier. O que não faltam são exemplos, mas é muito engraçado como esse argumento serve para o opressor, mas para o oprimido nunca serve. O opressor faz outra coisa que é... Isso aconteceu também até nas alas mais à esquerda. Uma tendência, se não servia a narrativa, é descredibilizada, mas um outlier, se servia a nossa narrativa, acreditamos que aquilo é a regra. Como tudo está em contacto com tudo, vamos-nos apropriando e levamos para a nossa mala de ferramentas as ideias que andam por aí. Ideias, com pés de barro, subentenda-se. E acho que estamos falados. Este foi mais um Actian. O Actian, veado, caçador. E o que é que impede de ir a um sítio ou que nos faz chegar a outro? Se calhar termino com isto, porque também me parece outro entendimento. Eu estou a labirintar, tornar labiríntico o que eu acabei de dizer. Sou muito apologista desta ideia do Rui Nunes, embora também seja partidário da clareza, da síntese. A língua, a linguagem pode ir no sentido contrário e por vezes isso é muito mais frutífero. Tornar caudaloso, turvo. Porque a partir do momento que o familiar se torna estranho, pode ser um momento de reflexão maduro, não é? É uma madurez fora de tempo. Às vezes é isso que precisamos. É hospedar as palavras de sempre na nossa boca, mas com um travo diferente. Por sal. Daí a necessidade de sal. As palavras de sempre com sal podem dar-nos um momento de reflexão. Mas onde é que eu queria chegar? Li recentemente 2 ou 3 livros de um psicanalista, o Adam Phillips. Num dos livros fala de um conceito que é caro à psicanálise, mas acho que pode ser aplicado à arte e à comédia, e é por aí que eu vou. A arte enquanto interpretação. Podemos dividir isso em 2 grupos. Os sobre-interpretadores, aqueles que interpretam em demasia, e os subinterpretadores. Como não podia deixar de ser, qualquer uma das ferramentas é romba. O ideal, e aí se calhar íamos para a leveza, para o peso, e daí que eu seja mais partidário, não da leveza, mas do diálogo com a gravidade. Eu parece-me que a comédia exigente, aquela que é levada ao limite, devia ter o condão, ou devia ter a necessidade de encontrar a coreografia entre a leveza e o peso. Vou tornar leves as coisas pesadas e tornar pesadas as coisas leves. Uma coreografia. Cada vez me interesso mais pela dança enquanto objeto de reflexão. A dança é uma forma imprevista de ocupar espaço.
Mesmo a comédia é uma forma muito ordeira de ocupar espaço. Os mesmos a ocupar espaço, não há uma dança. Não há um gesto que saia fora daquilo que é previsto. Não há nada imprevisto ali. Tudo foi feito calculadamente e cada vez mais me inspiro na dança. A dança é o corpo à procura. Parece que está a ensaiar a liberdade. Uma forma poética de ver isto tudo. Para onde é que eu queria e acho que já me fugiu novamente. Acho que afastei demasiado o microfone e às tantas não se ouviu aquilo que eu disse. Qual é a minha pretensão? Qual é a minha pretensão para este podcast? É perder o pé. É perder o pé. Essa ideia, dei com ela no túnel de vento. O túnel de vento é isso, é perder o pé. E depois perco o pé em diversos oceanos. Não sei se regresso à terra com os mesmos pés com que entrei. Às vezes posso entrar com mais. Às vezes até posso vir com duas cabeças ou com nenhuma. Mas é este exercício de perder o pé em vários oceanos. O mundo e o oceano não são muito diferentes no que toca a este detalhe. Facilmente ficamos rodeados de piranhas. E ao mínimo sinal de fraqueza somos devorados. É muito engraçado que a vulnerabilidade foi levada a statement, quando na verdade é uma vulnerabilidade blindada. Essas pessoas que levam a vulnerabilidade a discurso estão cientes, sobretudo elas estão conscientes, que a vulnerabilidade seria o início de um processo de serem devoradas até a osso. Estão cientes, elas fizeram um inventário das piranhas, elas sabem. Daí que o mau tom, a crítica, seja tão mal vista por essas e seja sempre interpretada como sempre subinterpretada. Regresso. Parece-me que à comédia e à arte falta sobreinterpretação. Falta leitura, falta olhares. Há um livro, A Fábrica do Olhar. Há várias formas de olhar. Mais uma vez, uma crítica à comédia. Eu não sinto olhar na comédia. Eu não vou à comédia. Eu não vou à comédia atual como quem vai a uma despensa ganhar um novo olhar. Eu vou ao Cervantes ganhar um novo olhar, recolho um olhar no Quixote, recolho um olhar diferente no Rabelais, no Beckett, no Kafka, no Proust, no Joyce. E por aí vai. Sei lá, no Daniel Karms, no Dostoiévski, no Tolstói, no Goncharov, no Gogol, no Homero, no Virgílio, no Camões, no Pessoa, no Herbert Welder, no Rui Belo. Podia estar aqui a tarde toda. Em todos eles consegui, dentro das minhas possibilidades, adquirir um olho farto, um olho miúpe. A minha coleção de olhares. Eu, se abrir a minha gabardine, eu tenho olhares. Parece uma figura de Naruto. Não sei se é do vosso imaginário. Há uma figura que é uma espécie de ditador, que é o Danzo, ou uma coisa assim. Andou a recolher os olhos do clã do Sasuke. Quando tira as ligaduras, está todo cheio de olhos. E é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. É estar cheio de olhos. Não há um ponto de vista dominante. Aquela ideia do grande poeta alemão Goethe, ou seja, nós só conseguimos chegar à verdade. Esta fraseologia fui rapinar a Maria Filomena Mulder. Eu recordo-me de um micro-ensaio em que havia falar nisso. A única hipótese de chegar à verdade é por breves momentos, quando a saia é levantada e se existir uma combinação de pontos de vista. Daí o olhar e a constelação de olhares que cada um... É como se fôssemos a um pomar, vamos recolher frutos. Se imaginarmos um pomar infinito, temos de fazer escolhas. Eu escolho estes frutos porque, de alguma forma, vejo neles os nutrientes que me faltam, que me são necessários. A comédia não tem nutriente nenhum. A comédia atual é um alimento ultraprocessado. Aquilo é só para encher a boca, não é? Mas podemos encher a boca com ar, ganhamos o mesmo. Engordamos ainda assim, mas não há nada. A digestão não faz com que nós catapultemos o nosso intelecto para o outro lado. Não há essa vertigem. Fechando com isto, não, isto torna-se um episódio interminável, sinto falta de sobreinterpretadores. O sobreinterpretador só pode chegar a esse nível com muitas leituras, com muitos olhares. Leituras no sentido livresco do termo, mas olhar para o mundo. E olhar para o mundo pode ser desdobrado, o olhar cético, o olhar da metacomédia, meta-abordagem, o romântico, encontrar esse olhar, um falcão, uma coreografia entre esses olhares. E daí que a procura deva mover o artista. Daí que eu condeno veementemente, categoricamente, esses apodos, o identificável, o relatable, isso não é nada. Uma espécie de agrado a um olhar único. O Cíclope fica agradado por ver refletido o seu único olho no espelho, na comédia. Isso não me agrada. Não me agrada. Quero que me digam que o meu reflexo, aquele que eu compus na minha cabeça sobre mim próprio e sobre o mundo, está incompleto. Falta pessoal que interprete até o delírio o mundo. Subinterpretadores. Está o mundo cheio. Está o inferno cheio. Ou a terra. Depende de como interpretarem.
Pois é isso que existe na comédia, é isso que existe na arte. Não nesta terminologia, o que existe é um anti-intelectualismo que desconfia do profundo com camadas, do mais caudaloso, do ambíguo, do turvo. É uma clareza, mas é uma clareza sem dentes. Quando de facto nem chega a ser clareza. Se analisarmos frase a frase, se pusermos algumas frases do discurso do PTM ou do Salvador Martinha, aquilo não dá para ser pichado em lado nenhum. Nem numa casa de banho de um gajo, num CEO de uma empresa. Aquilo não inspira ninguém. Ao menos o Fernando Pessoa e o Einstein tiveram um condão de serem rapinados, amputados, desvirtuados, mas aquilo, num dia de inspiração pode nos conduzir a alguma coisa. Nem que aconteça como aquele gajo da Iniciativa Liberal, um retiro espiritual ao Tibete ou ao Nepal e depois regressa e pensa assim, vou criar um partido. Pode ser isso e também, se calhar, olha, há várias tipos de Nirvana. Atingir a iluminação, vou desumanizar. Ao menos diga isso logo. Fazem falta novos olhares. E aquilo que eu vejo é cegueira, ou miopia concertada. Mais uma vez, não me revejo nisso. É por isso que o Actian pode ser aquilo que vocês quiserem se forem sobre-interpretadores. Ou nada, se forem subinterpretadores. A verdade anda a carambolar entre uma coisa e outra. A fazer ping-pong, a fazer piscinas. E casa com o episódio anterior, andamos a fazer tabelinhas entre o ser e não ser. E por isso, volta e meia a cabeça possa tombar para essa cena emblemática de Hamlet com a caveira na mão. Ser ou não ser, não sei. Tenho de chegar ao fim do mês com a vida. Até à próxima. Sou o Roberto Gamito. Este foi um Actian. 5 estrelas no podcast. E enfim, agora é a parte mais programática. Que desmonte isto tudo que eu acabei de dizer. 5 estrelas, partilhem, se quiserem. Caso não queiram, amigos como antes, estou aí a fazer várias coisas. Espero que alguma delas vos interesse. Nem que seja neste sentido. De um fragmento qualquer. Isto levou-me para um sítio. Se calhar dava mais uma hora. Este é o lado que mais importa. Eu peguei nisto e fiz outra coisa. É transportar a tocha. Neste caso a língua, a palavra, a vontade. Se não formos estafetas do outro, da vontade do outro, do fogo do outro, não interessa, não estamos cá a fazer nada. Não estamos cá a fazer nada enquanto humanos, não estamos cá a fazer nada enquanto comediantes, enquanto artistas. Se o outro não tiver vontade de pegar no nosso fogo para dar um passo, porque o nosso caminho é sempre limitado em termos de energia e de mortalidade, temos de ter vontade que o outro pegue em qualquer coisa. Em vez de pegar no nosso corpo, no nosso fogo, pega num cabelo. Este cabelo, para compor uma cabeleira mais à frente daqui a 30 séculos. Nem que seja aquela figura do César Monteiro. Eu vejo em vocês um colecionador de pintelhos. Peguem num pintelho deste discurso e componham uma coleção lá mais à frente e podem chamar, uma vassoura ou uma cabeleira. Digam, olha, aqui está um tufo de um cabelo da Billie Eilish, mas no fim é só pintelhos que vocês foram recolhendo aqui e ali, como está presente nesse filme do... Isto não era para acabar assim, mas acabou. Havemos de falar disso, porque era o assunto que me trouxe cá. O bom gosto, o mau gosto, a história do belo, a história do feio, a estética, o ceticismo, o perder o pé. Abordei num sentido, agora quero abordar noutro, focando na comédia portuguesa, dando mais exemplos, a fragilidade do discurso com o qual não fertiliza. Em vez disso, uma espécie de agenda da esterilidade. Eu ouço essas palavras e fico com o peito desertificado. A comédia, é por isso que os mitos nos servem, é dionisíaca. É para eu transbordar, É por isso que também é o Deus do vinho. É para eu sair fora de mim. Se eu não saio fora de mim, isto não serve para nada. A empatia, como é usada hoje, é frágil. Eu quero é sair fora de mim. Sai fora de ti também. O amador transforma-se numa coisa amada. Eu não quero acabar isto tudo. A minha vida. No fim, repetimos os nomes. No limite, é fodermos uns aos outros. E no fim, ficamos afónicos de gritar. Esquecemos da palavra. É acabar o coito e nem sei qual é o meu idioma. É isto que eu quero para a comédia. Estamos falados, bem-vindos a mais um Actian. Estamos aí, comecei vários projetos, hei de começar outro, o Complexo de Diderot, comecei o Zelig, o Salão de Bailes. Estou aí rijo, cada vez com mais vontade e ao passo que cada vez com menos vida. Pacto, alegadamente demoníaco, não sei, as coisas não têm relação. Talvez a falta de vida me provoque uma vontade de experienciar as réstias, as sobras do pão. O circo é omnipresente, mas às tantas temos de perguntar porque é que o palhaço está a fazer isto e não outra coisa. Porque é que ele está sempre a repetir o mesmo número, palhaço. Parece que o palhaço atual é imune ao mundo. E é isso que também me fragiliza quando eu vejo comédia. Fico raivoso, mas uma raiva frutífera. Bom, dá outro tema e talvez até colo com algumas das coisas que fui falando no outro podcast do Império das Aspas, que é um tema agora que me está a perseguir, seja o trabalho, a loucura, a razão. Parece-me que se quisermos descortinar o homem, temos de ir por aí. Chamo-me Roberto Gamito, espero que tenham gostado. Dei tudo o que tinha, acho que não consigo dar mais. Até à próxima.